bom estar aqui com você novamente na nossa segunda aula de Legislação Social e Trabalhista. Eu sou a professora Natália Branco e nesta aula de hoje nós vamos falar a respeito do mundo do empregado, equiparação salarial, salário e remuneração. E atenção você que precisa fazer o contato via Skype, eu gostaria de deixar destacado o endereço para fazer o contato. Tem o endereço aí? Muito obrigada. freitas3.tutel. Então, entre em contato por freitas3.tutel. Vamos prosseguir então. Nesta aula de hoje, nós vamos avançar no conteúdo referente à aula de número 2, falar um pouco mais do salário, da remuneração, que tem uma conexão com a primeira aula que nós tivemos, que falamos dos elementos do contrato de trabalho. Para relembrá-los, na aula de número 1, falamos a respeito do empregado, conceito de empregado, de empregador, também os requisitos para a validade do contrato de trabalho e, além disso, os elementos essenciais para nós configurarmos uma relação empregatícia, um contrato de trabalho. Dentro daqueles elementos que nós averiguamos, hoje nós vamos tratar um pouco mais de um deles, que é a onerosidade, porque quando nós falamos em salário, em remuneração, nós temos esse elemento essencial do contrato de trabalho, que é justamente a onerosidade. Vamos destacar agora um breve resumo da aula de hoje. Nós vamos tratar dos fundamentos jurídicos do salário, remuneração, abordagem acerca dos instrumentos para a proteção do trabalhador no tocante à equiparação salarial e o conhecimento a respeito dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Além disso, eu já gostaria de prosseguir e fazer um convite ao estudo, porque o salário é a contraprestação do trabalho realizado. Trata-se de um direito constitucional irrenunciável, cujo valor é fixado em lei. Este valor, esse salário, ele deve atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família. É o que a legislação prescreve, principalmente a Constituição Federal. Nesta unidade, veremos as suas formas de contraprestação, o conceito de remuneração, de equiparação salarial e as causas de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. E para melhor destacar, contextualizar você nessa aula de número 2, eu gostaria de convidá-lo a assistir um vídeo que vem na sequência. Agora que eu fui contratada num emprego que me paga mais, posso me dar alguns luxos, como comer em restaurantes de vez em quando. Mas eu nunca entendi o que são esses 10% de taxa de serviço. Esse valor compõe também o salário dos funcionários ou é um adicional que eles ganham? Mas era aí que eu me enganava. A taxa de serviço e o salário são coisas diferentes. Inclusive, essa é a competência que iremos trabalhar nessa unidade de legislação social e trabalhista. Os fundamentos jurídicos relacionados às relações trabalhistas e previdenciárias, passando pelos tópicos salário, equiparação salarial, remuneração e interrupção e suspensão de contrato. O salário é o que o trabalhador recebe pelo serviço prestado. E é obrigatório que ele tenha um valor mínimo capaz de atender às necessidades básicas de uma pessoa, como moradia, alimentação, vestuário e higiene. No Brasil, nenhum trabalhador registrado pode receber menos do que um salário mínimo. Essa taxa de serviço da qual eu falava não faz parte do salário. Ela consta na remuneração. Outra coisa sobre a qual eu também estava errada era achar que remuneração e salário eram a mesma coisa.
A remuneração é o conjunto de tudo que o trabalhador recebe pelo serviço prestado, seja em dinheiro, em utilidades, em benefícios. Por exemplo, o salário, uma cesta básica e mais uma porcentagem da taxa de serviço compõem a remuneração mensal dos funcionários deste restaurante. Tudo o que compõe a remuneração deriva de um contrato de trabalho, visando atender às necessidades básicas do trabalhador, diferente da participação nos lucros da empresa, de ajuda de custo ou de áreas de viagem, que possuem natureza jurídica e não se incorporam ao salário. E uma coisa que não pode é duas pessoas que desempenham trabalhos de igual valor no mesmo local terem salários diferentes. Isso se chama equiparação e está até previsto no artigo 461 da CLT. E por trabalho de igual valor, entende-se a mesma produtividade e perfeição técnica entre pessoas que não tenham mais de 2 anos de diferença de tempo de serviço. Então, essa questão de algumas mulheres ganharem menos do que homens por questões particulares do gênero pode ser punida por lei. Agora é hora de pôr a mão na massa. Ao estudar mais a fundo esses pontos e mais alguns outros, você vai passar pela situação da realidade profissional que traz o caso do Vander dos Santos, um executivo de uma empresa de joias que recebe benefícios que outros funcionários na mesma posição que ele não têm acesso. Em seguida, ao longo das situações problema, você irá analisar o que, pela lei, o Vander tem ou não direito de receber e onde se encaixam esses benefícios. Então comece já! Acesse seu livro didático, as webaulas e o material complementar que se encontra no seu ambiente virtual de aprendizagem. E é claro, não deixe de responder aos questionários das pré- e pós-aulas. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima. Bons estudos! Viu só quantos aspectos referentes à remuneração e salário que nós vamos tratar hoje? São vários elementos, mas não se assuste, eles estão interligados e aos poucos nós vamos tratando cada um deles não de maneira separada, mas de maneira conexa, de maneira conjunta. Por isso que é importante que você fique atento a esta aula para que você não perca nenhum detalhe em relação a esse tema que é tão importante no âmbito das relações empregatícias, no âmbito da legislação social e trabalhista. Mas eu não posso deixar agora de comentar quais são os conhecimentos prévios. Você chegou até aqui nesta aula de número 2 e eu espero que você já tenha esses conhecimentos previamente adquiridos por meio do estudo que você já realizou. Vamos destacar quais são esses elementos. É importante que você chegue aqui sabendo o conceito de remuneração, sabendo também o conceito de salário-utilidade e demais espécies de pagamento in natura. Saber o conceito de equiparação salarial e de suspensão e interrupção do contrato de trabalho, bem como os intervalos permitidos em lei e também o que é acidente de trabalho e como agir em sua ocorrência. Veja que é necessário que você chegue aqui sabendo aspectos conceituais para que nós possamos verificar, por meio da análise, por meio da problematização e resolução das 4 SPs, como é que nós vamos aplicar esses conceitos, como é que esses conceitos são desdobrados na prática. Mas vamos prosseguir agora. Antes de entrar na primeira situação problema, é importante nós analisarmos a situação geradora de aprendizagem. Essa situação na qual vocês irão verificar que as 4 situações problema estão atreladas a essa grande situação geradora de aprendizagem. Veja que o salário é a contraprestação do trabalho realizado. É um direito constitucional, com valor fixado em lei, devendo atender às necessidades do trabalhador e de sua família. Nesta unidade, veremos as formas de contraprestação, conceito de remuneração e equiparação salarial, causas de interrupção e suspensão, as regras também do SESMIT. Então, nós vamos prosseguir
verificando todos esses elementos, as situações problema que nós iremos analisar, ela permite que nós possamos agregar a teoria com a prática, verificando a aplicabilidade de todos esses elementos conceituais que você já estudou e que nós vamos aplicar aqui na sequência. Vamos verificar, vamos prosseguir, vamos caminhar, tem muita matéria, muitos elementos para nós verificarmos e já vamos à análise da primeira situação problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Na situação problema de número 1, nós temos o personagem Vander, com o qual nós vamos caminhar ao longo dessa aula. Veja que o Vander, ele é um alto executivo da empresa Stone Rock. Além de receber salário, possui smartphone corporativo, carro com quilometragem livre e combustível por conta da empresa. Suas despesas de alimentação e hospedagem são custeadas integralmente pela empresa, independentemente de comprovação. Para cada viagem ao exterior, Vander recebe um vale para compras livres dos itens que desejar. Além de seu salário, recebe graciosamente mercadorias, pedras ou joias produzidas pela empresa que apresentam pequenos defeitos. Além disso, recebe prêmios semestrais, bebidas e charutos também dados pela empresa. Ao lembrar do caso de Vander, é importante questionar: será que todos os profissionais daquela empresa não deveriam ter os mesmos benefícios que Vander? Ou então, quem faria ou deveria fazer jus àqueles benefícios? Nesse caso, qual é o conceito de benefícios, comissões, percentagens, gratificações, 13º salário, prêmios, abonos e assim por diante? De fato, Vander suscita uma série de elementos para nós trabalharmos no contrato de trabalho, fazer uma análise de todos esses elementos que ele tem recebido, que tem incorporado ao seu contrato. Mas para nós discutirmos, entendermos melhor essa situação, nós precisamos pensar um pouco no conceito de salário e o conceito de remuneração. Muitas vezes nós empregamos essas palavras como se elas tivessem exatamente o mesmo significado. Talvez você fale: eu não vejo a hora de receber minha remuneração, não vejo a hora de receber o meu salário, se referindo exatamente à mesma coisa. Mas é importante destacar que, se nós estivermos fazendo uma análise técnica, uma análise jurídica, nós precisamos afastar o senso comum, afastar essa impressão do que vem a ser que a remuneração e o salário têm o mesmo significado e fazer agora uma divisão, uma análise de cada um desses elementos. Gostaria de convidá-lo a fazer a análise no slide de um artigo muito importante da CLT, que é o 457. O 457, ele destaca que compreende-se na remuneração, ou seja, o 457 ele está conceituando remuneração, dizendo o seguinte: compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais. Além do salário, aquele salário contratual que é combinado, né? Além do salário devido e pago diretamente pelo empregador. Por que diretamente pelo empregador? Porque salário, quem paga é o empregador. Então, compreende-se na remuneração, além do salário, como contraprestação dos serviços prestados, também as gorjetas que o empregado vier eventualmente a receber, né? Veja que a gorjeta, ela não é paga diretamente pelo empregador, né? A gorjeta, ela é paga por um cliente, né, que fica muito satisfeito com o serviço prestado.
Um caso clássico que todos nós já vimos, já passamos pela situação, é quando nós vamos a um restaurante e verificamos na conta, ou até mesmo por uma decisão nossa, tivemos um bom atendimento e decidimos então dar a gorjeta ao funcionário que nos atendeu, no caso o garçom, né? Veja que quem entregou essa gorjeta, quem pagou pela gorjeta, não foi o empregador, né? Foi o funcionário. Tá certo que esse garçom ele só recebeu por conta do vínculo empregatício que ele possui, com vínculo com aquela empresa, com aquele restaurante, com aquela lanchonete, né? Claro que a gorjeta decorre do contrato de trabalho, mas quem está entregando essa gorjeta, quem está pagando essa gorjeta é o consumidor, que está ali usufruindo desses serviços. Quando nós verificamos o conceito de salário, e até mesmo nesse artigo 457, fica claro que o salário ele é pago pelo empregador, já a gorjeta não. Então, quando nós pensamos em remuneração, nós vamos nos lembrar de toda e qualquer quantia que o empregado ganha em decorrência daquele vínculo empregatício, seja pago pelo empregador ou não. Então, o conceito de remuneração ele é amplo, né? Ele é extremamente amplo, ele vai abranger todo e qualquer valor recebido por esse empregado. Agora, quando nós falamos em salário, não. O salário ele tem um conceito mais restrito. Vamos voltar ao slide e verificar também o conceito de salário que está lá no parágrafo 1º do 457. Ele esclarece o seguinte, que integra o salário não só a importância fixa estipulada, mas também as gratificações legais e as comissões pagas pelos empregados, pelo empregador. Veja, tem um erro aqui, pelo empregador, é pago pelo empregador. Quando nós pensamos no conceito de salário, nós verificamos que ele é mais restrito que remuneração, porque quem paga o salário é especificamente o empregador. Mas não se engane, salário não é só a importância fixa que está estipulada no contrato. As gratificações legais também são consideradas como salário, que são gratificações legais, aquelas que estão especificadas em lei. Também as comissões pagas pelo empregador. Antes da reforma trabalhista, nós tínhamos um rol mais extenso que integrava o salário. Agora não, nós temos somente gratificações legais, comissões pagas e também o salário estipulado, aquele valor fixo. Por que é importante nós definirmos o que é que tem natureza salarial, o que é salário? Porque somente o que for salário irá repercutir no cálculo de férias, do 13º salário, do FGTS e entram também como base de cálculo da contribuição previdenciária e do imposto de renda. Então, muito cuidado. O que não for salário, olha, veja só, o parágrafo 1º está mencionando que prêmio é salário? Não está. Então, o prêmio não vai integrar como base de cálculo dessas verbas que aqui eu destaquei. O que vai integrar? Aquilo que é considerado pela legislação como salário. Lembrando que está mais restrito o texto agora da CLT. O salário também é importante nós destacarmos que ele pode ser pago em pecúnia, ou seja, em dinheiro, e também em alguma utilidade. Nós já vamos falar sobre essas utilidades, quais teriam natureza salarial e não teriam natureza salarial. Então, segure um pouquinho aí a curiosidade. Vamos falar um pouco dessas parcelas que têm natureza salarial, como, por exemplo, as gratificações legais. O que seriam gratificações legais, né? Conforme eu mencionei, aquelas gratificações que são obrigatórias, que estão previstas em lei, como, por exemplo, o 13º salário, o adicional noturno, adicional de insalubridade, periculosidade, estão previstos na legislação e são gratificações obrigatórias, claro, desde que se enquadre ali na situação que gera a sua obrigatoriedade, né? Nós temos as comissões, que são também aquela contraprestação relativa ao resultado obtido durante um período
ou por uma meta alcançada. Então, nós temos aqueles empregados que recebem comissões, que recebem, além do salário fixo contratual, no qual deve-se observar o salário mínimo, também uma porcentagem relativa sobre a venda que é realizada, sobre uma meta que é atingida, justamente para estimular, né, a prestação de serviços para o empregado que recebe a comissão. Lembrando que o salário pode sim ser pago em utilidades, né? Como, por exemplo, o salário in natura, que vem a ser uma utilidade, né? A utilidade é algo que o empregador fornece ao empregado a título de pagamento, mas que não é dado em dinheiro. Então, vamos imaginar, né, aquele empregado que, além do salário fixo, de repente uma comissão, veja que comissão tem natureza salarial, ele também recebe ali uma ajuda, um auxílio moradia, né? Ele recebe um valor, um percentual, no qual a CLT estipula no máximo 25% do salário contratual para fins de habitação. Então, veja que o salário, mesmo sendo pago em utilidade, ele vai integrar o que nós chamamos de salário. Imagine um empregado que recebe gorjeta, comissões, o salário fixo contratual, mais a prestação para fins de habitação que eu acabei de mencionar. Tudo isso que eu disse agora integra a remuneração. Salário também é remuneração, mas nem toda remuneração vai ser salário. Então, muito cuidado com esse elemento, né? Também muito importante. E como é que eu destaco, como é que eu defino o salário in natura, né? Essa utilidade que é paga pelo empregador ao empregado. Nós precisamos analisar uma série de requisitos. Existem algumas proibições legais que eu vou mencionar, mas também alguns requisitos para fins de enquadramento desse salário pago em utilidade. Não é qualquer utilidade que vai ter natureza salarial, não. Primeiro, nós precisamos fazer uma análise. Essa utilidade, ela tem que ser necessariamente dada pelo empregador ao empregado, né? Não pode ser terceiros, não. É o empregador que fornece ao empregado. Por quê? Porque a utilidade, se ela tiver ali uma conexão com o salário, se ela tiver natureza salarial, é o empregador quem fornece ao empregado, que inclusive é um dos requisitos para a caracterização do salário. Além do empregador fornecer ao empregado, é necessário que essa utilidade seja fornecida com habitualidade, né? Uma vez só, não vai configurar o salário in natura, né? Então, é necessário esse caráter de habitualidade do fornecimento dessa prestação in natura. Também deve ser fornecida de maneira graciosa. O empregado não trabalhou horas a mais para isso, né? Ele recebeu de maneira graciosa pelo empregador que está muito satisfeito com a prestação de seu serviço, que quer tornar a qualidade de vida desse empregado melhor, né? Além disso, ela deve representar uma vantagem pessoal para o empregado pelo excelente trabalho que ele tem exercido e não para que ele exerça trabalho. Um exemplo, o empregador fornece uniforme ao empregado, um celular para que ele atenda às ligações referentes à relação empregatícia, ou de repente ele é viajante e recebe ali um carro com abastecimento ali, né, para que ele possa abastecer com uma quilometragem específica. Veja que tudo isso o empregador deu para que ele trabalhe, é para o exercício do trabalho. Isso não vai considerar salário in natura. Para considerar como salário in natura, para que essa utilidade tenha essa perspectiva de salário in natura, é fundamental, é necessário que esse valor, essa parcela seja dada pelo
trabalho, né? Então, o exemplo que eu dei, né? Vamos imaginar um empregado que trabalha numa região muito agitada, tudo é muito longe, né? Vamos imaginar São Paulo, capital, deslocamento extremamente difícil. E o empregador reconhece aquele empregado como alguém muito esforçado, alguém muito dedicado, e ele recebe, ele resolve ali atribuir uma porcentagem, talvez 20% do salário contratual, na habitação dele, né? Que é ali perto do trabalho, que ele não vai precisar pegar metrô, ônibus, ele vai ter maior qualidade de vida, existe escola de qualidade ali para os seus filhos naquela região. Então veja que isso foi fornecido pelo trabalho, pelo excelente trabalho e não para o trabalho, né? Então nós precisamos analisar todos esses elementos quando nós falamos em salário in natura, quando nós trazemos essa perspectiva da utilidade. Vamos voltar ao slide? E destacar aqui novamente, olha, o salário ele pode sim ser pago em utilidades. E uma vez que essa utilidade receba essa perspectiva de salário, seja considerado como salário in natura, olha só, ele também vai refletir nessas verbas salariais, nas férias, no 13º, no FGTS, na contribuição previdenciária, porque se tornou uma utilidade, tornou-se também, recebeu essa característica, essa natureza salarial. Professora, é suficiente identificar que tipo de utilidade vai ter natureza salarial ou não? Olha, é muito importante, é mais que meio caminho andado, né? Mas nós temos mais um detalhe que eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto que está na CLT e também no seu livro didático. Então, caso você não tenha lido, caso você tenha passado ali por aquelas páginas sem dar muita atenção, volte, porque tem uma definição muito importante que, apesar de ser fornecido pelo empregador, com habitualidade, de maneira graciosa e pelo empregado, existem algumas vedações legais, algumas proibições, ainda que todos esses requisitos sejam verificados. Não vai configurar salário-utilidade as seguintes situações. Vou pegar a CLT e destacar aqui junto com você esse rol, que ele é muito importante. Veja só, parágrafo 2º do artigo 458. Para os efeitos previstos nesse artigo, não serão considerados como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Então, ainda que a gente enquadre todos aqueles elementos, não vai ter natureza salarial. Vestuário, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho. Por uma razão muito óbvia, isso é para o trabalho, não é pelo trabalho, é para que aquele empregado trabalhe, para que ele preste serviço, gere lucro para a empresa, não vai ser considerado utilidade. Educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo valores relativos à matrícula, aquisição de material didático, mensalidade, anuidade, tudo isso não vai ser considerado como salário in natura, não vai integrar o salário. Mas lembre-se, né, que aqui há uma vedação legal, não vai integrar salário, né? É muito comum as pessoas confundirem, acharem que a educação integra assim como salário in natura. Muito cuidado, tem uma vedação específica da CLT. Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno em percurso servido ou não de transporte público. Assistência médico-hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. Seguro de vida e de acidentes pessoais, previdência privada e o valor correspondente ao Vale Cultura. Tudo isso não tem vedação, não tem natureza salarial por uma vedação específica da CLT que você acabou de ver comigo e também está destacada no seu material didático. Pronto! Vamos resolver essa primeira situação, problema? Temos aqui todos os elementos necessários para a resolução dessa SP. Verifica-se na SP1 que nem tudo que Vander recebe tem natureza salarial. Você acabou de verificar o conceito de salário comigo.
Além disso, em relação às parcelas que são conferidas por mera deliberalidade do empregador, também não gera obrigação de que todos os empregados também as recebam. Então, resolvemos aqui a primeira situação problema e vamos prosseguir para a segunda situação problema. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Nessa SP2, nós vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão do salário-utilidade. Então, caso você tenha dúvidas, nós vamos retomar alguns aspectos e também verificar mais uma vedação legal importantíssima, extremamente discutida. Vamos fazer análise dessa SP de número 2. Veja que Vander, além de receber salário, também recebe graciosamente, veja só, né? Graciosamente, mercadorias produzidas pela própria empresa que apresentam pequenos defeitos. Também ganha bebidas e charutos que recebe diretamente dos presidentes da empresa. Qual é a natureza do recebimento dessas mercadorias? E as bebidas e charutos que recebe diretamente dos presidentes da empresa? Esses benefícios in natura incorporam o salário? Esses benefícios in natura, a pergunta aqui, tem natureza salarial? E se tiver natureza salarial, você já sabe, vai refletir em todas aquelas verbas. E outra pergunta importante, eles são legais? Vamos retomar aqui o 458, que esclarece que além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais, alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, a habitualidade, fornecer habitualmente ao empregado, em caso algum. Opa, isso aqui é importante, hein? Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. E aí você me pergunta, professora, mas e se a bebida alcoólica, e se as drogas nocivas, vamos pensar em cigarro, né? Um empregado que trabalha numa empresa que atua no ramo tabagista e ele recebe maços de cigarros, pacotes com maços de cigarro, né? E aí, né? Por quê? Por que não seria? Por que a lei está vedando, né? Vamos imaginar que esse empregado recebe essas mercadorias pelo empregador, diretamente pelo empregador, de forma graciosa, de forma habitual, com ânimo recompensatório. O que é ânimo? É intenção. O empregador oferece com a intenção de recompensar esse empregado pelo excelente serviço por ele prestado. E aí, professora? Não vai ser considerado como salário? Essa utilidade não tem natureza salarial? Não tem. Nós acabamos de ver que o caput é o texto principal. O caput do 458 vedou, expressamente proibiu. Então, ainda que você enquadre em todos aqueles elementos que nós acabamos de mencionar, não vai ser considerado utilidade, bem como aquele rol também que nós acabamos de ler juntos na CLT. Então, aqui você precisa ficar atento. Para fazer uma análise da utilidade que tem natureza salarial, num primeiro momento, você precisa mentalizar. Quais são os requisitos para que uma utilidade tenha natureza salarial? Nós acabamos de ver, todos eles, né? Fornecida, ela tem que ser fornecida especificamente pelo empregador, ela é fornecida de maneira graciosa,
ela também é fornecida com ânimo recompensatório, não é para que o empregado exerça o trabalho, mas é pelo trabalho excelente que ele exerceu. E aí nós temos os requisitos. Mas será que nós só vamos preencher os requisitos? Não. Você precisa ficar atento às vedações legais. As vedações que nós lemos na CLT e esta, que é uma vedação extremamente importante. Vira e mexe aí, os concursos estão perguntando a respeito dessa vedação legal, então é importante que você fique atento em relação a isso, caso o seu objetivo, a sua meta seja, de repente, prestar algum concurso público, também muito pedido, né? É muito constante esse tema da bebida alcoólica, do cigarro ou outras drogas nocivas poderem ser consideradas como utilidade. Veja no próximo slide que nós temos também uma súmula, né? Que é a súmula 367, inciso 2º do TST. E essa súmula nós combinamos ela, nós acrescentamos com esse artigo 458 que nós acabamos de ler. Essa súmula esclarece que o salário-utilidade, ele deve ser benéfico. Ele deve ser benéfico. Ele não tem que apresentar uma vantagem ao empregado. Quando o legislador menciona essa questão, ele não está falando tão somente de uma vantagem financeira, que você poderia pensar, olha, esse empregado, ele é fumante e recebendo essa utilidade, ele poderia economizar. Ele poderia deixar de gastar com cigarros, ou então ele poderia revender esses cigarros, né? Então veja que o legislador, quando ele diz que a utilidade ela deve ser vantajosa, ela deve ter um ânimo recompensatório, ele não está pensando tão somente no aspecto financeiro, não. Ele está pensando de uma maneira global, está pensando também na saúde do empregado. Vamos voltar à súmula, né? Que também esclarece que cigarros, bebidas alcoólicas e drogas nocivas não serão consideradas salário-utilidade em face de sua nocividade à saúde. É nocivo. Até coloquei aqui, né, para descontrair um pouco, uma charge, né, o cafezinho conversando com o cigarro, né? Cafezinho e o cigarro muitas vezes caminham juntos e nesse ambiente de trabalho, o cigarro comunicou ao café: fui demitido. Né? E o cigarro responde, não acredito, né? Ele foi demitido porque não tem espaço para o cigarro, né, como utilidade nessas relações. Então, deixei aqui essa charge para que você não se esqueça de maneira alguma. Cigarro não vai ser considerado como salário-utilidade, né? Lembrando que nós vimos aqui o texto da CLT, o 458, parágrafo 2º, leitura obrigatória ou na CLT ou no seu livro didático, das utilidades que também não serão consideradas como salário, ainda que preencha todos aqueles requisitos que estão ali previstos pela CLT, pela doutrina que nós mencionamos. Como é que esse tipo de pergunta é trabalhada, né? E que acaba, assim, verificando os seus conhecimentos em relação a esse tema. Imagine uma empregada que recebe habitualmente 50 maços de cigarros ao mês, junto com seu salário contratualmente previsto. E ela recebe com habitualidade, ela recebe de maneira graciosa. O empregador entende que isso representa uma vantagem financeira, já que essa empregada ela é fumante, né? E a grande pergunta que vem, né, é a seguinte: e daí? Vai configurar salário in natura? Esta utilidade tem natureza salarial? E é claro que você vai responder que não, porque você já fez essa análise e está mais que preparado para responder em qualquer prova que você fizer e também resolver essa situação problema. Vamos ver como é que ficou a resolução dessa SP de número 2. No caso de Vander, podemos afirmar que as mercadorias que recebe graciosamente de maneira habitual possuem natureza salarial, pois são benefícios in natura sem impeditivos legais.
Quais são as mercadorias que nós estamos nos referindo? Aquelas pedras preciosas, né? Ele trabalha numa empresa que atua nesse ramo e pedras com pequenos defeitos são entregues ao Wander. Veja que nesse caso, né, caso ela seja entregue de maneira habitual pelo empregador, caso ela seja de maneira graciosa e, de fato, parece uma vantagem, né, um ânimo recompensatório, não tem por que não integrar, não tem nenhuma vedação legal em relação ao recebimento das pedras. Agora, em relação às bebidas e charutos, nós vamos aplicar a súmula 367, inciso 2º do TST, combinada com 458, artigo 458 caput, desconsiderando essa utilidade como salário in natura. Ela não tem natureza salarial porque ela é nociva à saúde do empregado. Novamente, o 458, em caso algum, veja, a lei está vedando expressamente, em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Então, veja que o artigo ele amplia, não pense só no cigarro e na bebida alcoólica como algo nocivo, né? Porque nós podemos interpretar por analogia outras substâncias também que sejam nocivas. Você já resolveu a segunda situação problema comigo e nós vamos prosseguir para a terceira. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Vamos lá então, vamos prosseguir. Já fizemos 2 situações problema, 2 de 4 situações problema, estamos na metade da resolução das SPs. Acompanhe comigo porque nós vamos continuar com o Wander dos Santos, né? O Wander dos Santos é um executivo, nós já percebemos, né? Que recebe salário equiparado aos demais executivos do seu nível. Possui smartphone corporativo, carro com quilometragem livre, combustível por conta da empresa, além de outros benefícios como despesa, alimentação e hospedagem quando em viagem de negócios, que são custeadas integralmente pela empresa, independentemente de comprovação por nota, cupom fiscal. Veja só quantos benefícios, né? Porém, esses privilégios são exclusivos de Santos. Mas o que é salário equiparado? Somente o salário deve ser equiparado? E esses benefícios, será que eles também precisam ser equiparados a título de salário-utilidade? Quando nós falamos em equiparação salarial, não podemos deixar de mencionar também um princípio extremamente importante na legislação que se trata da não discriminação salarial. Se você prestou atenção no vídeo de abertura, nós verificamos que foi mencionado que qualquer tipo de discriminação salarial, discriminação do salário por conta de gênero, por exemplo, né? Tão somente por conta disso, há uma diferença salarial porque a empregada é mulher, porque o empregado é homem. Existe uma vedação constitucional nesse sentido, uma proteção ao empregado, não só em relação a gênero, a sexo, mas também em relação a outros fatores, como, por exemplo, idade, estado civil, também se o empregado possui alguma deficiência. Então, a Constituição Federal, ela tutela todas essas situações, ela protege todas essas situações para que o empregado não venha a sofrer alguma discriminação salarial, né, dentro dessa circunstância. Vamos ao slide verificar que
a Constituição Federal, no seu artigo 7º, ela veda a discriminação salarial em razão de sexo, idade, cor, estado civil ou trabalhador que tenha deficiência. E isso tudo está atrelado ao princípio da não discriminação salarial. A Constituição Federal está vedando que alguém ganhe salário diferente só porque é homem ou mulher, só porque é mais novo ou mais idoso, ou porque é branco, ou porque, de repente, é negro, ou casado, ou solteiro, ou possui alguma deficiência. Essa pessoa não deve ganhar salário diferente por conta dessas situações. Além disso, nós temos aqui, né, a garantia da isonomia salarial, que é um desdobramento, a decorrência do princípio da não discriminação salarial. Por quê? Porque a Constituição quer que essas pessoas ganhem salário isonômico, ou seja, salário igual. Todo trabalho de igual valor deve corresponder a salário sem distinção de sexo. E aí nós vamos ampliar essa problemática, essa discussão também para outros fatores que estão ali elencados na Constituição. Não é só sem distinção de sexo, mas também sem distinção, né, de idade, de cor, ou de repente pessoa ter ou não algum tipo de deficiência. Então existe essa proteção. Quero deixar muito claro nesse momento que a Constituição Federal não está querendo afirmar que todo mundo tem que ganhar o mesmo salário. Nós vivemos num sistema capitalista, aqui é diferente, né? Dentro desse sistema não tem como todo mundo ganhar o mesmo salário, né? Então, existem profissões diferentes, existem trabalhos diferentes que estão ali, que têm a correspondência com determinado salário. O que a Constituição está esclarecendo é que trabalhos que são exercidos em iguais condições e que têm o mesmo valor, ou seja, que tem a mesma produção e a mesma qualidade, não há uma justificativa para que essas pessoas ganhem salários diferentes. Agora veja que a CLT, ela incorporou esse dispositivo constitucional. Nós já comentamos na nossa aula que a Constituição é a lei maior, ela está ali no topo da pirâmide e logo abaixo ali vem a CLT acompanhando a Constituição, incorporando dispositivos constitucionais que se referem ao trabalho, essa relação empregatícia. E a CLT foi um pouco além, desenvolvendo, né, determinando como é que essa equiparação salarial vai ser aplicada. Ou seja, se você identificar que numa empresa, num determinado local de trabalho, existe uma situação como essa, como é que na prática esse empregado vai agir? Como é que ele vai pedir equiparação salarial? Ele verifica a mesma condição de trabalho ali, né? O colega dele está aqui recebendo esse salário e ele está aqui embaixo, né? E ele quer equiparar, ele quer chegar ali, ó, isso que é equiparação salarial, ele quer chegar ali no mesmo nível. Quais são os mecanismos? Quais são os dispositivos seletistas que trata disso? Como é que esse empregado vai fazer isso? Como é que ele vai provar? Como é que essa situação vai se desenrolar no âmbito trabalhista? É claro que muitas vezes, na prática, nós verificamos que esse empregado, ele pede a equiparação salarial depois que ele se desliga da empresa, né? Porque é muito comum ali, caso aquele empregado ingresse com uma ação no curso do contrato de trabalho, ele corre o risco de sofrer uma demissão. Então, é comum que as pessoas aguardem um rompimento do contrato de trabalho para judicialmente pedir, então, a equiparação salarial. Equiparação essa, né, esse dispositivo, ele não é assim tão facilmente aplicado, ele requer uma série de requisitos, uma série de análises que já era um pouco dificultosa e agora, por conta da reforma trabalhista, nós temos ali requisitos um pouco mais severos, um pouco mais cuidadosos ali, que vão ter que ser preenchidos sim. Vamos ao próximo slide fazer a análise de como é que essa equiparação salarial ela é aplicada na prática. Nós vamos fazer a leitura do artigo 461 da CLT e lá nós vamos perceber que existe um rol, alguns requisitos para que o empregado possa pedir a equiparação salarial. Primeiro,
Os empregados, eles devem desempenhar a mesma função. Quais empregados, professora? Ora, o empregado que quer pedir a equiparação salarial e, consequentemente, ele vai olhar ali para um modelo, para um paradigma. Ele vai olhar, vai falar, opa, tem alguma coisa errada aqui, eu quero equiparar. Então, para fazer isso, ele vai ter que pensar todos esses requisitos que nós estamos averiguando. O primeiro que eu estou falando, tem que exercer a mesma função. O paradigma, o modelo e esse empregado que está pedindo a equiparação salarial, eles têm que exercer a mesma função. E eu já vou dizendo que função não é cargo. Cargo é um nome que nós damos a uma determinada função. Quando eu me refiro à função, quando a legislação se refere à função, quando a doutrina se refere à função, ela está mencionando a mesma atribuição. Esses empregados devem ter necessariamente a mesma atribuição, né, dentro daquele contrato de trabalho. Mas só a mesma atribuição não é suficiente, não. Tem mais, vamos voltar. Também é importante que eles estejam vinculados ao mesmo empregador. Tem que ser exatamente o mesmo empregador. E também, veja que uma situação é decorrente da outra, né? Porque esses empregados, eles devem prestar serviços no mesmo estabelecimento. Mesmo empregador e mesmo estabelecimento. E aqui nós falamos de local, de ponto, é o local mesmo de trabalho. Por que eu estou destacando o mesmo estabelecimento? Porque antes da reforma trabalhista, era importante que eles estivessem, o empregado e o seu paradigma, na mesma localidade. Agora, não mais, né? A mesma localidade, a legislação entendia como o mesmo município, o mesmo território, né? Então, em grupos econômicos, é comum, de repente, o empregado estar vinculado a uma empresa, ou outra filial, né? E assim era possível, porque era exigido a mesma localidade. Agora, não, tem que ser o mesmo local, né? Então, fica um pouco mais restrito a questão da equiparação salarial. Além disso, o trabalho tem que ser de igual valor. Quando eu falo em igual valor, eu não estou me referindo que os empregados devam ter necessariamente a mesma formação, o mesmo grau de instrução. Não é sobre isso que nós estamos falando. O mesmo valor é aquele trabalho exercido com a mesma produtividade. Veja que produtividade tem um caráter quantitativo, né? E também a mesma perfeição técnica. E aqui nós entramos no âmbito qualitativo. Então, mesma produtividade e mesma perfeição técnica, restringindo um pouco mais. E para finalizar, nós temos também um requisito de ordem temporal que surgiu com a reforma. Não pode haver, né? Vou destacar aqui, por favor, não pode haver entre os trabalhadores que buscam a equiparação uma diferença de mais de 2 anos na mesma função. O empregado está exercendo a função há 1 ano e o paradigma há 20 anos. Não tem como enquadrar. Porque existe ali, né, um desenvolvimento, um aperfeiçoamento daquele que está na empresa há 20 anos. Então, é importante, a legislação destaca que eles não podem ter uma diferença de mais de 2 anos na mesma função. E a reforma acrescentou mais esse requisito aqui. Além de não ter mais de 2 anos na mesma função, não podem ter eles mais de 4 anos de diferença na empresa, né? Então, imagine, além de 2 anos na mesma função, não pode ter mais de 4 anos na empresa. Ou seja, o paradigma não pode ser mais antigo na função que esse empregado que está pedindo, ele não pode ser mais antigo na função em relação a 2 anos, que o equiparando, que é aquele que pede, e nem mais antigo que 4 anos na empresa. Então, muito cuidado com esse detalhe. Aqui nós temos uma exceção e eu preciso destacá-la com você, porque caso a empresa
Caso a empresa tenha quadro de carreira organizado com promoção por antiguidade e merecimento, classificações contendo níveis de salário, níveis de cargo, que é o quadro organizado de carreira, aqui não vai ter equiparação salarial. O quadro organizado de carreira, ele tem o condão, ele tem o poder, ele apresenta a possibilidade de afastar a equiparação salarial. E agora, nem precisa mais de homologação ou registro em órgão público, por força do parágrafo 2º do artigo 461 da CLT. E com isso, você está pronto e eu também estou pronta para nós resolvermos essa situação problema. Vamos ver como é que ficou. O salário equiparado trata-se de uma garantia constitucional e seletista que visa impedir que o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento, com a mesma função desempenhada, sem que haja entre os trabalhadores que buscam a equiparação uma diferença de mais de 2 anos na função e de mais de 4 anos na empresa, no caso de Santos é preciso analisar. Todos esses requisitos foram preenchidos? Se foram preenchidos, é possível então receber, requerer a equiparação salarial. Mas e aqueles benefícios que o Vander recebe, Aqueles que são considerados como utilidade. Então, veja que a utilidade, se ela tiver natureza salarial, ela incorpora ao salário. Então, se os benefícios por Vander recebidos possuírem natureza salarial, estas também serão equiparadas junto com o salário contratual. Tudo que tiver natureza salarial é equiparado junto. Agora, as vantagens pessoais não. Então, veja que se um outro empregado, vendo tudo aquilo que Vander tem, ele preencher todos aqueles requisitos, ele pode sim requerer a equiparação salarial. É claro que nós precisamos levar em consideração não somente o salário contratual de Vander, mas também as outras verbas que possuem natureza salarial. Por isso que você precisa saber muito bem, ter domínio do conceito de salário e também do salário in natura. Veja que nós estamos avançando e estamos incorporando os outros elementos que nós vimos na primeira e na segunda situação problema. Vamos prosseguir? Vamos à quarta situação problema? Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Já vimos o conceito de salário, remuneração, e agora nós vamos verificar aqui as hipóteses de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Vamos analisar essa quarta e última situação problema. Santos, um executivo na empresa Stone Rock, em uma de suas viagens de negócios a caminho do aeroporto, sofreu um acidente de carro que o impossibilitou temporariamente de trabalhar. Nesse caso, como é que vai ficar o contrato dele? Será que esse contrato vai ser suspenso? Será que vai ser interrompido? Como ele vai receber o seu salário neste período? É a mesma regra que se aplica a todos os trabalhadores da CLT? Imagine só que nós temos um caso de suspensão ou de interrupção do contrato de trabalho e nós precisamos fazer uma análise concreta dessa situação. E aí você fica um pouco perdido. Será que é a mesma coisa? Será que é diferente? Então, muito cuidado, porque a interrupção e a suspensão do contrato de trabalho tem algumas semelhanças e poucas diferenças, sutis diferenças, mas essas diferenças mudam completamente o contexto do contrato de trabalho. Então, muita atenção nesse momento. Tanto nos casos de interrupção, quanto nos casos de suspensão do contrato de trabalho, verifica-se que há
provisoriamente a ausência de execução de serviços. Olha o caráter provisório nas duas, mantendo-se a relação empregatícia. Então, para provisoriamente de trabalhar, mas a relação empregatícia é mantida. Isso tanto nos casos de interrupção quanto no de suspensão de contrato de trabalho. As causas que dão origem à suspensão e à interrupção do contrato de trabalho têm sempre um caráter transitório. Caso contrário, não justificaria a conservação do vínculo contratual. Claro, porque se fosse permanente, iria romper o contrato de trabalho. Nós temos aqui um quadro que apresenta as diferenças e as semelhanças da suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Vamos começar pela interrupção do contrato de trabalho. Na interrupção do contrato de trabalho, nós verificamos que o empregado não trabalha. Olha aqui na suspensão também, nós acabamos de ver isso. Nós acabamos de ver que isso é uma semelhança. Ele não trabalha, o empregado não trabalha. Mas tem pagamento. Na interrupção, tem pagamento por parte do empregador. E também conta-se o tempo de serviço. Quando esse empregado retornar, ele tem as vantagens e o cargo garantido, esperando por ele. E o empregador não pode, em hipótese alguma, rescindir o contrato de trabalho durante o período de interrupção, salvo, exceto se houver falta grave desse empregado durante a interrupção, que é o que gera justa causa. Teve falta grave, teve justa causa, aí pode rescindir o contrato de trabalho. Caso contrário, em hipótese alguma. E aí você está pensando, né, professora? Que negócio é esse, professora? Esse empregado que você está falando para mim, ele não trabalha, ele não está comparecendo ali, não está prestando serviço, não tem prestação de serviço, está recebendo salário por parte do empregador, está contando tempo de serviço e, além disso, ele pode retornar com todas as vantagens garantidas, não pode rescindir contrato de trabalho durante a interrupção. Que negócio é esse? Do que você está falando? Que folga é essa? Vou dar um exemplo clássico de interrupção e eu tenho certeza que você já passou por isso ou deve conhecer alguém que passou por isso, que é aquele momento tão esperado, as férias, né? Durante as férias, veja só, nós não trabalhamos, nós recebemos o salário por parte do empregador, conta-se tempo de serviço, o nosso contrato não pode ser rescindido sem justa causa e temos todas as vantagens garantidas esperando por nós. Interrupção do contrato de trabalho, férias, aquelas licenças legais, né? Temos aqui também, né, o descanso semanal remunerado. Você está ali preferencialmente aos domingos, usufruindo daquele período de DSR, é uma interrupção do contrato de trabalho. E na suspensão? Na suspensão, muito cuidado, tem algumas semelhanças com a interrupção, mas as diferenças aqui mudam completamente o contexto. Vamos aqui à suspensão do contrato de trabalho. Vamos ao slide. Veja aqui que o empregado também não trabalha, né? É uma semelhança. Mas olha esse detalhe. O empregador, em contrapartida, não vai pagar salário também não. Esse empregado pode, de repente, até receber um benefício previdenciário, né? Ele pode receber um benefício previdenciário, mas salário por parte do empregador, na suspensão não recebe, não. Aqui também não tem contagem de tempo de serviço, para de contar o tempo de serviço. Mas outra semelhança aqui é que quando esse empregado voltar desse período, ele tem o retorno garantido ao cargo com vantagens, né, conforme o 471 da CLT. Além disso, o empregador também não pode rescindir contrato de trabalho durante a suspensão, salvo se houver justa causa. Professora, como é que o empregado que não está trabalhando pode cometer justa causa, um fato grave? Eu destaquei aqui para você, né, verificar comigo, a questão
da concorrência desleal, né? Que é inclusive uma conduta ali extremamente lesiva ao empregador. Esse empregado que está ali no período de suspensão do contrato de trabalho, ele se aproveita daquele momento ou até mesmo de um período interruptivo, porque essa é uma semelhança, ele se aproveita daquele momento para fazer contato com empresas concorrentes. E ali ele entrega segredos da empresa que ele trabalha, entrega de repente um detalhe, né, que no mercado de trabalho vai ter um reflexo muito grande. Isso é concorrência desleal. Se o empregador tomar conhecimento desse ato por parte do empregado, além de ter consequências no âmbito civil e até mesmo criminal, né, em alguns casos, ele vai ter um reflexo trabalhista. Ele permite que o contrato de trabalho seja rescindido no período interruptivo ou suspensivo por conta dessa falta grave cometida. Então, veja que é um detalhe muito importante. No próximo slide, depois de nós termos visto a diferença da suspensão e da interrupção, eu gostaria de dar alguns exemplos para que você assente um pouco mais essa questão, né? As férias, que eu acabei de comentar, é um caso interruptivo do contrato de trabalho. Os descansos remunerados, como o DSR, que é o descanso semanal remunerado, que eu também mencionei, o intervalo intrajornada, feriados, que o empregado não compareceu, mas ele vai receber pelos feriados, faltas que foram justificadas, ou de repente o empregado doou sangue, né, e não compareceu aquele dia, realização de vestibular, casamento, tudo isso vai se enquadrar na interrupção do contrato de trabalho. Agora, na suspensão, né, nós temos alguns exemplos também, como aquele empregado que pede uma licença não remunerada para resolver assuntos próprios, para fazer algum estudo que não tem relação alguma com o contrato de trabalho, com a função que ele exerce, né? Então, o próprio empregado pede essa licença não remunerada e aqui o contrato de trabalho fica suspenso. Greve também é uma causa de suspensão do contrato de trabalho. O empregado não recebe salário durante a greve, né? Ou, de repente, uma suspensão disciplinar que o empregado cometeu, que ele pode ficar até 30 dias sem trabalhar e sem receber, né? Então, são exemplos aqui de suspensão do contrato de trabalho. E no caso do Vander? O Vander sofreu um acidente. E essa questão do acidente, seja um acidente de trabalho ou um acidente que não está relacionado ao trabalho, nós temos uma situação muito específica que é preciso muito cuidado, analisar todos os detalhes dessa situação, né? E para isso nós vamos lá na Lei 8.213/91, lá no artigo 476 da CLT, que estabelece uma regra muito importante. Quando esse empregado fica afastado por doença, por acidente, os 15 primeiros dias correm por conta do empregador. Ou seja, o empregador, a empresa vai pagar salário. Eu não disse benefício, eu disse salário. Quem paga salário é o empregador, né? E por conta disso, nós temos uma interrupção do contrato de trabalho. Então, além da empresa, do empregador pagar o salário, está contando o tempo de serviço. Esse empregado tem garantia de retornos ao seu cargo, à sua função, com as suas vantagens, não pode rescindir contrato de trabalho durante a interrupção, né? Por isso que você precisa saber os detalhes, as características da interrupção. Só que esse empregado foi tão grave o que aconteceu, né, esse acidente, essa doença, que ele precisou ficar mais de 15 dias sem trabalhar. Então, veja que a partir do 16º dia, o empregador para de pagar salário. Aqui não tem mais pagamento de salário por parte do empregador. Aqui o que vai acontecer é um pagamento de benefício por conta da Previdência, caso os requisitos sejam preenchidos para o recebimento desse benefício, né? Então, a partir do 16º dia, aquele empregado que contribui, né, ele vai, então, receber um benefício previdenciário, não é salário, por favor, hein? Não é salário, porque salário é lá na interrupção. Salário quem paga é empregador. Aqui quem está pagando é a Previdência e está pagando benefício.
Se temos uma suspensão de contrato de trabalho, o tempo de serviço não é contado, o salário não é pago por parte do empregador, mas em contrapartida, né, o contrato de trabalho não pode ser rescindido durante a suspensão e, cessando a suspensão do contrato de trabalho, o empregado tem direito a retorno com todos aqueles benefícios garantidos, né? Tem um detalhe importante que é muito perguntado, né, é muito perto da prática que eu gostaria de compartilhar com você, que está lá na súmula 440 do TST. No caso de acidente, nós estamos falando de acidente, de motivo de doença, ainda que o contrato de trabalho esteja suspenso, por uma questão humanitária, o empregador deverá manter plano de saúde e assistência médica durante esse afastamento. É claro que ele não vai passar a pagar, né, esses benefícios, ele vai manter um benefício que já é pago por ele, né? Como plano de saúde e assistência médica que ocorre durante o afastamento, né? E aí você fala, professora, mas está suspenso o contrato de trabalho, agora é por conta da Previdência. Mas o Tribunal Superior do Trabalho entendeu essa necessidade, a obrigatoriedade dessa manutenção por conta de uma questão humanitária. É uma exceção à regra. E nós podemos prosseguir, resolver essa quarta e última situação, problema. Veja quantos detalhes você estudou aqui junto comigo e todos eles entrelaçados, todos eles têm uma conexão. Para resolver a segunda situação, problema, você precisou de elementos da primeira, na terceira, da primeira e da segunda. Veja como está acumulando, como é importante você acumular todos esses conhecimentos, você se apoderar desses conhecimentos para que você possa ir além, para que você possa resolver novas situações. Vamos ver como é que ficou a nossa quarta e última SP. No caso em que Santos sofre um acidente de trabalho, podemos afirmar que é uma situação mista, visto que nos primeiros 15 dias há interrupção do contrato de trabalho. Por quê, gente? Por quê? Porque quem está pagando é o empregador, ele está pagando salário, o contrato de trabalho não pode ser rescindido, está contando o tempo de serviço, então, muito cuidado. 15 primeiros dias, interrupção. A partir do 16º dia, aqui é suspensão. Aqui o empregador não paga mais salário, não, né? E também não tem contagem de tempo de serviço. Então, muito cuidado aqui, né? A partir do 16º dia, suspensão. Momento em que Santos deixa de receber salário e passa a receber benefício previdenciário. No caso dele, o auxílio doença. Resolvemos a quarta SP, tenho certeza que você tirou de letra essa quarta e última SP, mas não acabou a nossa aula, não. Eu gostaria de propor uma nova situação que tem relação com esse tema da interrupção, suspensão do contrato de trabalho. Vamos prosseguir. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Olhe só essa situação. Analise comigo que interessante. É possível que ao pai seja concedido o prazo equivalente à licença maternidade? Eu não estou falando da licença que é conferida ao pai, não estou falando de licença paternidade, mas sim maternidade, aquela
de que, em regra, a mulher usufrui ali de 120 dias após o parto, podendo antecipar 28 dias. Tem-se também aquela situação, né, muito recente agora com os casos, né, de Aedes aegypti, aqueles bebês que nascem com complicações neurológicas. A lei está permitindo que seja ampliado o prazo de 180 dias, ou de repente, aquela gestante que sofreu um aborto espontâneo, ela também tem direito a 2 semanas. Nós temos uma série de situações, né? E também para o caso daqueles pais que adotam uma criança, né? A adoção também gera licença maternidade. Via de regra, 120 dias para criança de até 1 ano. Não é sempre 120 dias, não. Crianças de até 1 ano, nós temos uma tabela pré-fixada correspondente à idade da criança com o tempo da licença maternidade. Até 1 ano, 120 dias. E também a empresa que está vinculada ao programa Empresa Cidadã também tem a possibilidade de ampliar um pouco mais esse prazo de 120 dias, que muitas mães têm falado que o prazo é um pouco curto ali para acompanhar o bebê recém-nascido, aquele bebê que precisa de cuidados ali nos primeiros momentos ali de sua vida. Mas a grande pergunta que eu faço é o seguinte: essa licença maternidade, tudo isso que nós estamos falando, pode ser aplicada ao homem? Será? Em quais situações? Vamos voltar aqui ao slide, nós temos um dado do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, a partir do ano de 2015. Ele registra que no ano de 2015, é claro que esse dado ele é crescente, mas nós temos um marco em 2015, né? Foi apurado, então, 35 licenças maternidades concedidas a homens, né? Destinadas a homens brasileiros que adotam, sejam casais homoafetivos, homens solteiros, porque não é necessário para adoção que seja casado, né? Muita gente pensa que esse é um pré-requisito para adoção, mas não é não. As pessoas solteiras também podem adotar, né? E a pais de crianças cuja mãe morreu durante o parto. Então, veja que nós temos aí uma questão humanitária em relação a esses dados, né, do CNJ, que tem ampliado cada vez mais e que é necessário aplicar na prática, né? Na sua empresa, no seu ambiente de trabalho, caso você saiba que seu colega está passando por uma situação semelhante, é possível aplicar, né? Você atuando profissionalmente, fique atento a essas mudanças, porque elas são muito relevantes na sociedade. Vou abrir agora um momento para perguntas, para que você envie suas questões. Ficou com algum ponto nebuloso, algum ponto ali ficou na dúvida, não entendeu muito bem ou quer fazer alguma colocação? Mande agora que eu volto dentro de alguns segundos.
Muito obrigada pelas contribuições. Eu fico muito feliz em ver você participando, mandando as suas perguntas, porque sair com dúvida não pode não, né? Então vamos lá responder algumas das perguntas. As que eu não consegui, por favor, faça contato pelo veículo do qual você já utiliza, mande as suas perguntas, que eu farei questão de respondê-las, por favor, né? Não vamos ficar aí perdidos, não. Veja, salário in natura pode ser equiparado? Se a utilidade tiver natureza salarial, vai ser equiparada sim, porque ela integra o salário. Lembra que eu falei para você que o salário ele pode ser pago em pecúnia, em dinheiro ou em utilidade? Se essa utilidade tiver natureza salarial, ela vai sim entrar para fins de equiparação salarial. Não só as utilidades, mas também as gratificações legais e as comissões, porque possuem natureza salarial. A interpretação do artigo 450 da CLT se enquadraria para o funcionário público? É necessário destacar que o funcionalismo público ele é regido por uma lei especial, né? Então, quando nós falamos do servidor público, nós pensamos numa lei especial e não especificamente na CLT. A CLT tem meios de contratação diferenciados do funcionalismo público, né? Existe um estatuto que rege o servidor público e é importante observar esse estatuto, né? Se a empresa paga salário mais gratificação, mas não registra o ponto do empregado, isso é legal, né? É importante que haja o registro sim, né? Porque é uma prática que está acontecendo na empresa. Nós temos no contrato de trabalho uma série de princípios que regem, inclusive a boa-fé contratual, né? Então, é preciso observar a boa-fé, tanto pelo empregado quanto pelo empregador. Mas lembrando que, judicialmente, na prática ali, o juiz vai analisar outros dados além do cartão ponto, né? Porque nós temos o princípio da primazia da realidade. O juiz, né, a análise que ela é feita jurídica, ela é sobre a prática, né? Não é o fato de repente, não ter tido controle de ponto que o empregado não vai fazer jus às verbas salariais. Quem paga o salário? Quem paga o salário é o empregador. O empregador paga salário. A remuneração, ela compreende esse salário que é pago pelo empregador e também outros elementos que não integram o salário, como, por exemplo, a gorjeta. A gorjeta não é paga pelo empregador, portanto, ela não é salário, ela é remuneração. Remuneração é salário mais as gorjetas. Então, remuneração é mais amplo e salário, ele tem esse conceito mais restrito que nós estudamos. Então, muito cuidado na hora de caracterizar salário. Você tem que ir no texto da lei. O que é salário? Salário é sempre pago pelo empregador, é aquela quantia fixa determinada no contrato de trabalho, que pode ser pago em dinheiro, em pecúnia ou em utilidade. Muito cuidado, salário não pode ser pago só em utilidade, não. Existe um percentual. Por exemplo, sobre habitação, 25% do salário contratual. Alimentação, 20% do salário contratual. Lembrando que, com alterações da reforma, ticket alimentação, vale alimentação, estando ou não os empregados aderidos ali ao programa do PAT, não vai ter natureza salarial. Mas se for pago em dinheiro, até 20% do salário contratual, vai ser considerado como salário in natura. Acidente de trabalho e depois auxílio-doença. Quem sofre acidente de trabalho recebe auxílio-doença? Na realidade, quem sofre acidente de trabalho recebe auxílio-doença acidentário. Então, é um auxílio-doença específico, acidentário para acidente de trabalho. Agora, o empregado ali que está doente ou sofreu um acidente que não tem absolutamente relação alguma com o contrato de trabalho, aí é o auxílio-doença, né? Sem ser acidentário. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu fico muito grata, muito feliz. Nós fizemos aqui, então, uma análise da segunda aula relativa ao livro didático de número 2 e eu espero você na próxima aula. Não esqueça de fazer aquele estudo prévio. Até mais!
Olá, estamos terminando a unidade 2 de Legislação Social e Trabalhista. Ao longo das 4 sessões, você teve a oportunidade de aprender sobre os elementos que constituem as parcelas salariais, suas formas de aplicação e natureza jurídica, e as garantias de proteção ao salário. Também falamos sobre equiparação salarial e as diferenças entre interrupção e suspensão de contrato. Na SR, você conheceu o Wander dos Santos, executivo de uma empresa do ramo de joias preciosas. Ele era o único dos executivos de seu nível a possuir alguns privilégios, como smartphone corporativo e carro com combustível por conta da corporação. Porém, a empresa encerrou suas atividades no Brasil e todos os funcionários brasileiros, incluindo Wander, foram demitidos. Depois disso, ele quis saber qual seria o valor de sua indenização trabalhista. E, ao longo das SPs, você usou os conhecimentos adquiridos com a teoria apresentada para responder algumas questões levantadas. A SP1 questionou se todos os profissionais da empresa na qual Wander trabalhava não deveriam receber os mesmos benefícios que ele e quem deveria fazer jus àqueles benefícios. A SP2 perguntou qual a natureza do recebimento das joias que eram dadas a Wander, produzidas pela própria empresa, porém com alguns defeitos que impediam a comercialização. E se as bebidas e charutos dados a ele diretamente pelo presidente da companhia são considerados benefícios in natura e incorporam o salário. Já a SP3 perguntou o que significava Jonas receber salário equiparado aos demais executivos de seu nível, se somente o salário deveria ser equiparado, e o que acontece quando esses aspectos não se equiparam. Por fim, na SP4, Wander, a caminho do aeroporto para uma viagem de trabalho, hipoteticamente sofre um acidente que o impossibilita temporariamente de trabalhar. Nesse caso, você respondeu se o contrato de trabalho dele seria interrompido ou suspenso e como ele receberia seu salário neste período. Agora é com você! Pergunte a seus amigos e familiares se casos como o de Wander acontecem nos locais em que trabalham. Também veja se as condições de salário e remuneração deles se encaixam nas normas que você viu hoje. Afinal, essa legislação foi feita para proteger os direitos do trabalhador. Caso você ainda tenha alguma dúvida, volte ao seu livro didático e lembre-se de que no seu ambiente virtual de aprendizagem, você também encontra o material complementar dessa unidade. Também não deixe de responder os questionários das pré-aula e pós-aula. Bem, agora que você já sabe um pouco mais sobre os fundamentos jurídicos relacionados ao salário e a alguns benefícios trabalhistas, eu fico por aqui. Até a próxima!